Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bem-vindos. Vamos iniciar nosso evangelho, dando sequência ao estudo. A gente está, na última vez, estudando aquela visita de Maria a Isabel, né? E aquele diálogo interessante que envolvia os personagens Isabel, Maria, envolveu inclusive o espírito João Batista, incorporou em Isabel, falou por ela. Depois eu fiquei pensando assim, como poderia, naquela época, Isabel saber da gestação de Maria, que estava bem ali no início, não é? Senão, João Batista, um espírito elevado, ainda assim, não totalmente ligado à matéria pelo processo da reencarnação, já que a reencarnação é um laço que vai prendendo aos poucos o espírito, que vai ficando inconsciente. Espíritos comuns ficam inconscientes logo, mas espíritos evoluídos, como João Batista, não, ele fica ali, vamos dizer assim, com um pé preso no embrião e outro fora, né? Ainda em consciência, capaz de enxergar, identificar o processo de gestação de Maria e então saber e falar aquilo que falou. Mas hoje a gente vai dar sequência agora com o episódio do nascimento de João e o cântico de Zacarias, o seu pai, tá? Eu vou compartilhar o texto para aqueles que ainda não têm, pode colocar no Google Sabedoria do Evangelho, volume 1, e aí vai estar lá o download em PDF para leitura no computador, impressão, como a gente fez o caderno. Quem já está com seu papel na mão, a gente pode abrir aqui na página 47. O meu já está aberto. Alguém pode dizer que está vendo? Está compartilhado? Sim. Sim, Obrigado. estou. Obrigado. Então, aqui está o texto de Lucas. Hoje a gente vai ver só essa preocupação de Lucas, tá? O Evangelho segundo Lucas. Ainda no primeiro capítulo. Então, chegado o tempo de dar à luz, Isabel, a mulher de Zacarias, teve um filho. Tá? Dupla alegria para ela. Primeira, porque teve o filho. E a segunda alegria é porque era particularmente uma bênção nascer um filho varão. Tá? Na época de a época lá da Palestina, quando o filho estava para nascer, a casa era cercada de músicos, de amigos da família, e comidinhas, e aquela expectativa enorme. E quando era anunciado o nascimento do varão, aí começava a festa. Músicos tocando e as pessoas dançando e aquela alegria. Infelizmente, quando era uma menina, ninguém falava nada, os músicos iam para casa de cabeça baixa, silenciosos, e havia essa descrição, né? Como a gente sabe, a mulher tinha menos valor à época, né? Ela não andava ao lado do marido, o marido não podia se dirigir, não é, falar com o marido em público. E Jesus foi um dos que honrou, daquele feminista, né, que
colocou a mulher no lugar assim apesar de depois também tentarem diminuir a figura de Magdala, a figura de Magdala como discípulo, a própria Maria de Nazaré e outras Marias. Mas, então, a alegria de Isabel aqui era dupla, porque não só a bênção se concretizava, como era um menino e havia enorme expectativa desde do Gabriel, do anúncio feito lá por Gabriel no Templo de Jerusalém, como a gente viu antes. Os vizinhos, os parentes, sabendo da grande misericórdia que o Senhor manifestava para com ela, participavam do seu regozijo. Como era costume, no 8º dia, no caso do menino, e se fosse menina, dentro de 30 dias, o nome era dado. Tá? No caso do menino, aparecia uma figura que era um cidadão. Hoje eu sinto como se fosse assim, a gente tem a figura da parteira, né? A parteira. Havia um cidadão que era Moel, Moel, era um encarregado de fazer o procedimento da circuncisão no 8º dia. Não era um sacerdote. E isso também podia ser feito em casa. E nesse caso aqui foi porque Isabel estava em quarentena. Ela estava dentro da quarentena, não podia sair de casa. Tá? Eles tinham uma questão com o sangue, o sangramento, e era considerada impura, né? Até quando passasse o período. Bom, queriam, estranhamente, dar o nome Zacarias. Estranhamente, porque não era comum colocar o mesmo nome do pai, como tem entre nós. Mas Zacarias era idoso, certamente não ia ter muito tempo para essa confusão. A mãe, isso demonstra que o casal vivia bem, porque Isabel, sua mãe, a mãe de João Batista, né? Ela se manifesta. Também é estranho a mãe dar opinião para botar o nome. Era mais comum o pai colocar o nome. Zacarias não. O nome será chamado João. O nome será chamado João. Disseram-lhe: ninguém há entre os teus parentes que tenha esse nome. Estranharam também a ausência do João na tradição familiar. Perguntavam por acenos ao pai. Tá? Aqui é quando a gente vê que Zacarias, pela lição do anjo Gabriel, não estava só surdo, não. Ele também não estava só mudo, não foi só a língua que travou, ele também não escutava, ele ficou surdo-mudo. Porque se escutasse, não precisavam perguntar por acenos. Tá? Então perguntaram ao pai que nome queria que lhes pusesse. Tá? Então essa questão do nome é muito importante assim entre os hebreus, mais do que a gente. Tá? O nome tem muitos sentidos, como a gente vai ver. Tá? Ele pedindo a tabuinha, escreveu: o seu nome é João. Tá, isso já devia já ter sido combinado, porque ele já tinha a tabuinha, né? Eu não sei se que poucos sabiam ler e escrever, mas no caso Zacarias sabia. E todos se maravilharam
diante de tudo que estava acontecendo, tá? Então, eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui. Vamos silenciar todos. Pronto. Dá uma espiadinha no chat. Boa noite a todos. Então, a questão do nome, tá? Tem um dicionário, esse dicionário Davis, de orientação protestante, e ele traz alguns conceitos. Esse dicionário Davis, novo dicionário da Bíblia. Aí no verbete nome, né? O verbete nome aqui, que os nomes entre nós só tem significado para quem conhece a etimologia. Por exemplo, a Romilda quer dizer a donzela da Batalha Gloriosa. Não sei se faz sentido, viu? Talvez a Rivailda seja a empatia, né? Quem conhece a etimologia pode chegar ao sentido do nome. Mas, entre eles, o nome tinha a significação conhecida por todos. Tá? Então, Sara, Jacó, Maria, Marta, Dorcas. O nome era dado ao 8º dia, tá? E seria um objeto como o taré, a cabra montanhesa, né? Olha que nome para colocar numa netinha, taré. Só para criar um trauma logo, né? Criar um trauma logo no. Ou então Lia, não é? Desculpe se tem uma Lia aí, mas Lia quer dizer vaca brava. Jonas quer dizer pomba, né? A pomba. Tamar, uma palmeira, e aí vai. Os nomes podem ser, assim, um elogio, Séfora, esplendor, ou exprimir o desejo dos pais, ou a esperança dos pais. Noé quer dizer consolo. Ou uma significação profética, né? Como Jesus, aquele que salvará o povo dos pecados, né? O Salvador, que veio para salvar, como a gente já viu também. Outros nomes exprimiam gratidão dos pais, e era o caso aqui. Iocanã, Iohanã, né? Que é Deus é benigno. João significa dom de Deus, ou Deus é benigno, tá? Se fosse aqui no Nordeste, para descontrair um pouco, eu não perco uma oportunidade, viu? Quem quiser pode sair da sala. Aguinha, né? Os irmãos Aguinha. Aguinha perguntou, mãe, por que meu nome é Aguinha, né? Ela falou, minha filha, porque quando você nasceu, a aguinha caiu na sua cabeça, né? E aí, o irmão perguntou assim, por que meu nome é fiozinho de lã, né? Por que um fiozinho de lã caiu na sua cabeça? Aí veio tijolinho, né? Tijolinho veio gaguejando, pegou uma tabuinha, né? Para escrever, perguntar à mãe por que o nome dele era Tijolinho, viu? Eu não vou dizer por quê, né? Porque não precisa. Mas, brincadeira à parte, eu quero mostrar para vocês essa tabuinha de cera que uma pesquisadora chamava as tabuetas de cera. Vou compartilhar aqui um site. A gente vê aqui fragmentos do século I, ainda que foram encontrados. Um estilete de bronze e a tabuinha de madeira, que era uma cera, uma camada fina de cera, onde era escrito, tá? Nas bordas. Pequenas tabuinhas de madeira com bordas em relevo,
com a moldura onde a fina camada de cera sobre a qual, depois de fria e endurecida, se escrevia com estilete. Então tem retratos e mostram. Aqui é quando as tabuinhas eram coladas assim num feixe, né, formando um códice, tá? É como se fosse uma encadernação primitiva. Mostra retratos antigos e pessoas com tabuinhas, outra tabuinha antiga encontrada, de um certidão de nascimento de um menino romano, foi encontrada assim, Marcos Cornélios Lustus, 103 depois de Cristo. A expressão tábula rasa ou tábua raspada tem a origem nesse procedimento. Uma página em branco, ainda não utilizada, e Aristóteles comparou como sendo uma mente ainda desprovida de conhecimento. Então, a criança era uma tábula rasa. Hoje a gente sabe que uma criança não é uma tábula rasa. Uma criança é um espírito imortal, reencarnado. Tá? Então, o nome foi dado, vamos voltar para o texto, o nome foi dado João. Seu nome é João. E todos se maravilharam. Imediatamente, olha que coisa, viu? Já meses depois, a língua de João Batista destravou. Né? Então, os espíritos tinham e ainda têm controle sobre alguns fenômenos cerebrais, até a mediunidade pode ser suspensa ou pode ser ativada, né? Então, foi destravado o centro da fala, tá? Terceira circunvolução frontal esquerda de Broca, a área de Broca, né? Então, sua língua foi solta, ele começou a falar. Se fosse a gente, depois de tanto tempo mudos, a gente ia reclamar um bocado, né? A gente ia, né? E ele, depois de tanto tempo mudo, parece que funcionou. Ele começou a bendizer a Deus, tá? A gente dizer, olha, tem tanto tempo que eu não reclamo da vida, que eu não faço uma fofoca, né? A respeito da vida alheia. Mas não com Zacarias, que era um médium, né? Zacarias era um médium, vivia irrepreensivelmente junto com Isabel, os dois eram pessoas místicas, né? Dadas à devoção, às orações. Ele, apesar da mudez, ele abriu a boca para bendizer a Deus. E o temor, mas nós gostamos de ter medo mesmo, viu? Aparece toda hora o medo. O medo apoderou-se de todos os vizinhos. A notícia se esparramou. Todas essas coisas eram, né, eram comentadas na região montanhosa da Judéia. Havia uma expectativa, ou foi criada uma expectativa sobre a vinda desse, né, desse ser que estava por vir e precisava chegar alguém antes para preparar os caminhos. Todos os que dela souberam das notícias, né, as guardavam no coração, memorizavam, refletindo o que virá a ser então esse menino. Na verdade, a mão do Senhor estava com ele. Que a mão do rei, a mão do Senhor simboliza a proteção, tá? Simboliza a proteção. Então, nesse texto, a gente vê essa figura do morrel, que é quem faz a circuncisão, e a gente vê a circunstância da festa, que foi o nascimento de um filho, varão. O seu nome
foi dado no 8º dia, e Isabel deu à luz a um grande profeta, tá? Era o Elias, sem saber que esse profeta teria uma vida difícil. Ele viveria 30 anos e teria uma morte horrível, tá? Ele teria a morte por decapitação, cumprindo a sua missão, né? Então, dar à luz a um filho, né? A gente nunca sabe, o destino está nas mãos de Deus, né? Não adianta muito amor, muita proteção, porque a gente não sabe qual será o destino. No sentido negativo, como também no sentido positivo. Um velho professor de latim, toda aula ele reverenciava a turma, até que alguém perguntou, olha, por que você faz essa reverência? Né? Ele respondeu, ninguém sabe, não é? O que alguns desses garotos poderá ser um dia, né? Quem sabe eu estou reverenciando um imperador, alguém, né? Então, foi a resposta dele. Bom, vamos para a segunda parte, né, que é agora o nascimento de João, a página 47, de quem está acompanhando com o livro Sabedoria do Evangelho. 47, não, é 49. 2 páginas à frente. O Cântico de Zacarias. Esses cânticos eram cânticos primitivos da igreja, que Lucas aproveitou e inseriu no seu evangelho. Tá? Então, Zacarias já abriu a boca para bendizer a Deus. Zacarias, o pai de João Batista, ficou de novo cheio de um Espírito Santo. Tá? Então, ele ficou repleto, pleno de um Espírito santificado, uma entidade superior, né? Santificado, puro. Ele entrou em transe, tá? E como médium ou profeta, profetizou. Tá? Profetizou como médium, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? Jeová, ou Yahvé, né? Porque, bendito seja, porque veio visitar e trazer resgate a seu povo, né? E nos suscitou um libertador poderoso na casa de Davi, seu servo, como anunciara desde os tempos imemoriais pela boca dos santos profetas. É interessante esse Deus de Israel, Jeová, anunciara pela boca dos profetas, ou seja, não eram os profetas falando, senão os profetas incorporados, tá? Os profetas incorporados, e Jeová, o Deus do Velho Testamento, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que era o espírito guia do planeta já, claro, desde a formação. Ele já era tanto tempo atrás, essa hora ele estava por perto, porque ele estava, inclusive, na iminência de nascer. Então, falava Jeová pela boca dos profetas, tá? Para nos livrar dos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Isso aqui era o Messias que eles esperavam, não é bem o Messias que foi de fato. Né? Que esse Messias nosso, ele não veio com essa proposta guerreira. Tá? O Messias Jesus foi um Messias de paz e não de guerra.
nem de política, nem de poder. Tá? Inclusive, a gente vê isso também nesse livro O Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, tá? Junto com o livro Cristianismo, Mensagem Esquecida, do Hermínio Miranda, mostra, né, duas... Deixa eu voltar aqui um pouco para falar com vocês. Mostra duas fortes argumentos, né, de que houve sim alterações nos textos dos evangelhos. Tá? Então, no nosso evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, o Espírito da Verdade, no capítulo 6, Espírito da Verdade, tem uma frase, eu vou achar aqui essa frase. O Cristo Consolador, tá? O item 6 também desse capítulo diz assim, é o item 5, eu achava que é o 6. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Aí vem a frase, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Olha o Batista falando aqui, né? O Espírito da Verdade. Os erros que nele se enraizaram no cristianismo são de origem humana, mas do além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Não cabe muito a Jesus falar assim, olha, Jesus é o vencedor do mal, né? Não parece ser o Jesus falando. A mim, não. Mas os erros foram de origem humana. Então, os concílios, tá? A gente vai ver que questões aí da teologia, como a, a virgindade eterna de Maria, como a divindade de Jesus, a trindade, e outras questões, a ressurreição do corpo, são coisas que foram criadas e hoje são insustentáveis. E eu fico percebendo como Kardec foi esperto quando ele deixou de lado tudo isso e focou na moral. Né? De certa forma, nós vamos seguir um pouco Kardec, focar na moral, na reforma íntima, mas, como está na história, a gente vai dar uma passada aqui por essa, para a gente não deixar de analisar nenhum texto do Evangelho, tá? De forma completa. Então, vamos voltar lá para o texto, o Cântico de Zacarias. Pela boca dos santos profetas. 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança. Né? Do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Qual foi o juramento? Que daria uma descendência grande, né? De conceder-nos que, livres da mão dos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça diante dele por todos os dias. Sim, e tu, menino, serás chamado, bom, são duas partes do cântico do Zaca, né? Zaca para os íntimos. São duas partes. A primeira, louvor a Deus, tá? Que tem o nome doxologia. Doxo é glória, adoração. Doxologia, essa coisa. Louvado seja o nome do Senhor Deus, tal. Isso é uma doxologia.
uma doxa. Então, essa primeira parte termina aqui, tá, no 75. E a segunda, então, Zacarias está se dirigindo a João Batista. Tá? Sim, e tu, menino, falando para João, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, preparando seus caminhos. Então, o precursor, aquele que abre os caminhos, aquele que viria antes, né? O Elias que viria antes, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, que consiste na rejeição dos seus erros. Numa questão de tradução, a palavra pecado, ela pegou um peso muito grande, mas o cristianismo primitivo não era pecado, era erros. Tá? Então, a gente vai ver hoje os 4 passos da espiritualidade, né, do caminho espiritual, e um deles é a rejeição dos erros. Né? Vamos concluir aqui. Devido ao amor misericordioso do nosso Deus, pelo qual nos visitam o sol do alto. Tá? Então, para muita gente, Jesus representa o sol. Tá? O sol do alto, que o sol aquece, o sol ilumina, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra. Lembra a encarnação? Enquanto encarnados, nós estamos assim, numa treva de ego, de ilusão, de ignorância, nas sombras das dores emocionais, né? Nas dores familiares, dores, né, existenciais, da morte. Para que esse sol do alto funciona? Para dirigir nossos passos ao caminho da paz. Tá? Então, ele é um salvador que vem para nos trazer o caminho da paz. E o menino crescia, João Batista crescia fisicamente e se fortificava na alma, no espírito, né? E habitava os desertos. João Batista era um místico, era um velho profeta, o último dos profetas. Após João Batista, acabou. Não teve mais profeta, não. Ele vivia nos desertos, vestido de pele de camelo, né, se alimentando de mel e gafanhoto, até quando ele se manifestou a Israel, começando o batismo, como veremos. Como nós veremos assim. Então, eu vi um pouco da personagem João Batista numa leitura recente que fiz, Nicodemos, o doutor da lei, o médium Bacelli e o espírito, o autor espiritual, esqueci, né? Mas o Bacelli, tá? E um autor que escreve algumas obras biográficas, Vianney, o Cura d'Ars, tá? Entre elas Tecla, a primeira Marte cristã. Então aparece essa figura muito amiga dos essênios, né? Que tinha uma presença, exercia já um fascínio muito grande, mas só não igualado ao fascínio que Jesus exercia. Então Emmanuel pegou aqui uma passagem, um trecho, esse sol do alto, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir nossos caminhos, nossos passos no caminho da paz. Tá? Ele fez aqui uma mensagem, eu compartilhei no grupo. Vamos aqui.
par esse. Então, a mensagem está no livro Vinha de Luz, é a 85, Substitutos, tá? Sol do alto, para iluminar, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Então, ele coloca o termo substitutos, né? A gente, quando não pode, a gente manda um representante ou alguém nos substitui. Razoável é que o administrador de uma empresa distribua o serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Mordomia aqui não é no sentido de mordomia mamatas, nada assim, é uma administração mesmo. Detendo encargos de direção, o homem é obrigado a movimentar um grande número de pessoas, orientando dirigidos, educando subalternos, dando incumbências para lhe apurar as qualidades no serviço. Ainda assim, esse dirigente não se exime de obrigações fundamentais que lhe competem. Bom, mas se houve alguém na Terra, né, que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da Terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos. Mantinha incalculáveis reservas de poder espiritual ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos, e enviou alguns, Sócrates, Platão, Aristóteles, para renovar o entendimento das criaturas. Poderia enviar médicos sábios, Galeno, né? Hipócrates, que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis, professores dedicados a ensinar o caminho do bem. Poderia. Em verdade, ele, desde os primórdios da civilização humana, ele mobiliza essa multidão de cooperadores diretos a nosso favor. Zoroastro, Lao Tse, Gautama, o Buda, né, e outros. Mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. É o governador. Mas urge reconhecer que no momento julgado essencial para lançar o reino de Deus entre os homens, veio ele pessoalmente, ele mesmo, à nossa esfera de sombras e conflitos, né? As esferas das sombras e dos conflitos, né? Nossa miséria, que é, às vezes, a terra. Não ouviu substitutos, não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Né? Às vezes a gente gosta de dizer assim, olha, pega ali um copo de água, lava, liga a luz, busca tal coisa, né? E sempre enviando substitutos. Bom, pessoal, vamos ver aqui o chat e alguma palavra, né? Tábula rasa na pedagogia esclarece que a criança chega na história com conhecimento. Olha aí, Virgínia. Quer explicar melhor isso ao vivo, Virgínia? Porque a tábula rasa que eu tinha uma noção era assim, como branquinha, né? Sem nada para escrever, então, a história na vida.
Bom, então, pessoal, os 4 passos do caminho espiritual, tá? Os 4 passos do caminho espiritual, eu vou recorrer ao texto do Cântico de Zacarias para a gente voltar para encerrar o trabalho de hoje. O primeiro passo, vamos compartilhar aqui, que está no 76, que é a preparação para chegar a Deus. Então, o indivíduo que tem uma vida espiritual precisa se preparar, né? Preparar o próprio caminho. Tá? O João Batista nos auxilia nossa reforma, nosso trabalho espiritual, nossa jornada espiritual, falando da necessidade de uma preparação, né? Ao longo da vida, nós fazemos planos, escolhas, nossos caminhos têm a ver com nossas escolhas, assim. É preciso que haja preparação primeiro. Segundo, tá? É preciso conhecimento, tá? É preciso conhecimento. Aqui no 77, tá? É o conhecimento da salvação, tá? Então, o conhecimento de Deus. Entre os gregos, Deus era indiferente, além da alegria e da tristeza. Entre os judeus, Deus era severo, funcionava como um juiz, zeloso e às vezes mandava uma maldição. E Jesus traz um Deus Abba, paizinho querido, que protege, ama e quer o nosso bem. Então há uma evolução do conhecimento sobre o nosso Pai e nossa relação com o divino. Terceiro, né, e mais importante, está aqui no 77, é preciso rejeição dos erros. Não é remissão dos pecados, é rejeitar os erros. O espírito, através do autoconhecimento, ele percebe equívocos e vai aos poucos, ele vai abandonando, tá? Abandonando os seus próprios erros, equívocos, ilusões, e com isso ele vai evoluindo para, não é, mostrar uma vida renovada. Essa vida renovada aparece aqui no 79, tá? Que é que o Emmanuel fala, luz, sol do alto, Jesus, luz para iluminar nós que estamos aqui nas trevas da encarnação, da matéria, né? E um novo caminhar, tá? Então a vida renovada é um novo caminhar, tá? Pela Terra, né? Um novo caminhar que tem a ver com servir, a preocupação de servir de alguma forma o próximo. A vida renovada tem a ver necessariamente com o servir o próximo. Nós dirigir os nossos passos, né? As nossas caminhadas pelo caminho da paz. Então, na próxima vez, a gente vai dar sequência com agora a figura de José da Galileia. Bom, aqui outra educadora, olha as educadoras. Que bom, Márcia, que está acrescentando, né? Muito bem. John Locke defendia que a criança nasce sem nenhum conhecimento e tudo é aprendido com as experiências do meio externo. O empirista, né? Inglês. Pois é. Já na filosofia espírita, né, a criança é um espírito, como diz Hermínio Miranda, nossos filhos são espíritos e trazem uma série de um patrimônio enorme, um potencial. Alguns já nascem tocando piano, né?
não tem nem a mãozinha desenvolvida. Esses dias eu vi um tocando piano assim, um negócio impressionante. Mas não é o tema de hoje, a reencarnação. Rita, estou vendo a mãozinha. Foi acidental ou é verdadeira a sua mãozinha? É verdadeira, Fábio. Então, Eu manda. gostaria de falar que no dia 11/10/2006, nós lemos esse capítulo no GPEC. Você está vendo que eu sou teimoso, né? Vai e volta, a gente. Mas dessa vez eu estou gravando para poder não precisar repetir mais, viu? Que bom, né? 2006, né? Ou 16? 2006, no dia 11 do. Hoje, 22/10, né? Que coincidência, é o mesmo outubro, né? A gente está de volta aqui. Pois é, pessoal. Então, eu vou usar o grupo para estar compartilhando textinhos, né? Mensagens de Xavier ou alguma coisa, mas a sequência, o fio do estudo vai ser a harmonia feita por Pastorino no Sabedoria do Evangelho. Basta colocar no Google, você vai achar o PDF lá completo do volume 1. São 8 volumes. Tá bem? Então, nos resta fazer nosso encerramento musical hoje com a musiquinha Encontro Marcado. Diz sobre o Evangelho no Lar. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume
A gente se encontra de novo. Na próxima O Evangelho. semana se encontra. Tchau, Grande gente. Beijinhos. Tchau, Boa semana. Boa noite. noite. Boa semana. Tchau, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa noite a todos. Foi maravilhoso. Obrigada. Boa noite.